Privilégios cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quando outros desesperam. Penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio. Guardar a fé acima da tormenta de dúvidas. Calar a tempo de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer aprendendo e aproveitando. Amar sem exigências, ajudar em segredo, semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmãos em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil. Discernir o justo valor das causas e das coisas. Santificar o mal. Amparar com sinceridade os que erram. Perdoar quantas vezes for necessário. Superar os obstáculos. Conservar a jovialidade e a doçura. Sustentar o bom ânimo. Desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. Perseverar no bem até o fim. A princípio, é um rumor do coração que clama, asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois, é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se após em resplendente chama. Então, ei-la vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama. Glória de quem confia, o poder de quem ama. Por mensagem solar, cindindo os céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura. É a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmão, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração, nós bradamos, Pai Nossos. E através dessa luz, Deus responde, meus filhos. Saudações espirituais a todos os internautas procurando o divino, o anseio maior da vida, do espírito e da própria evolução. Vamos refletir um pouco mais hoje sobre a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Ora, nós começamos comentando que falar de Deus, qualquer coisa que seja, estará limitada pela razão. A razão não é o instrumento máximo da percepção. A gnose pode se dar por outros caminhos.
mas, de alguma sorte, ela contribui para a nossa apreensão do divino. Não é definitiva, porque todos os argumentos da razão podem sugerir outros contrários, e ela não tem, assim, o patrimônio, a definição da verdade absoluta. Mas é um indicativo. Lembrando que a nossa cultura espírita é transdisciplinar, ciência, filosofia, arte e religião. E, nesse caso, a pergunta é de natureza filosófica. Nós encontramos uma resposta imediata no Livro dos Espíritos. A causa primária, inteligência suprema do universo. Evidentemente que essa resposta está compatível com toda a tradição filosófica, desde Aristóteles, a vinda do demiurgo criador, a noção de uma providência divina que aparece na Idade Média, a ideia perfeita cartesiana, e como o mundo do século XIX era centrado na ciência de causas e efeitos, Deus é a causa encausada, algo que transcende completamente as possibilidades de serem colocados na ordem comum dos eventos. Ele é autossuficiente, ele é autoexistente, ele é eterno. Então, nós compreendemos Deus dentro desse contexto, baseada nesse princípio-chave que orienta a vida humana, causa e efeito. Mas nós podemos dizer muito mais sobre Deus, conforme o gosto, conforme a consciência, conforme a sua percepção, inclusive literária. Nós podemos dizer, por exemplo, que ele é o criador das forças, dos mundos, das harmonias e das belezas, né? Que ele é o princípio de todas as coisas e o fim a que todas as coisas se destinam. Portanto, o seu zênite e o seu nadir. Ele é a fonte das nebulosas, arquiteto das constelações, construtor dos átomos, onde mora o segredo da energia. Reparem que é uma ideia-chave do ponto de vista da cosmologia tradicional, da fisiosfera, como alguns chamam. Mas ele é mais, ele é vida de toda vida, espírito de todo espírito. Ele é o ministério da grandeza, da amplitude, da profundidade, da onipresença. Ele é a origem de todo o bem, a causa de todos os efeitos, razão de todas as razões, verdade de todas as verdades. Nós podemos também dizer que ele é o nascedouro de todas as ideias e o oceano do pensamento, morada dos ritmos, do som, da forma e da cor, sinfonia de todos os clamores, derramando-se nas revelações da força, da matéria e no inebriante canto do silêncio que apenas as nossas almas logram escutar. Ele é a fisionomia escondida, a presença invisível, a face da luz, da estranha luz mais inconcebível que os nossos sentidos ainda não conseguem perceber. Mas ele é a presença em nossas vidas, o decifrador do nosso coração, às vezes torturado, a certeza de nosso espírito. Deus é o infinito, bom, Deus perfeito, Pai da longa série dos nossos pais e também da longa série dos nossos filhos. Ele é o nosso Pai. Esse é aquele que será visto pelos que forem limpos de coração. Esse texto está inspirado na obra de Plínio Salgado, Vida de Jesus, escrevendo Deus. Cada um vai fazer a sua concepção. Vai traduzir em linguagem própria aquilo que é a sua percepção. Mas nós adiantamos que, mesmo no âmbito da filosofia, as respostas são variadas conforme o nível evolutivo das pessoas que buscam responder à pergunta-chave, né? Pode-se dar respostas antropomórficas, no Pai, por exemplo, respostas ligadas ao espírito guerreiro, chamamos Deus o Todo-Poderoso, o Senhor dos povos, dos mundos, das terras, respostas mais primárias ainda, forças da natureza, seres imponderáveis que comandam o mundo no antigo politeísmo. Então, hoje, pense em qual é o seu Deus. Qual é a sua resposta para esta pergunta-chave que inaugura
o pensamento filosófico espírita na codificação kardeciana. Que é Deus? Pense nisso, use a sua razão, avance nela, porque ela também evolui. E você descobrirá fontes inefáveis de informação que só com a meditação filosófica alcançará. Toda religião é relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o homem. A vida se desenvolve no mundo físico e extrafísico através de relações, porque nelas se expressam os indivíduos em interações sociais constantes, nas quais os seres se revelam uns aos outros e Deus se revela a eles. Relações são diálogos, ainda que silenciosos. Escolhemos por isso a forma dialogada para retratar algumas dessas relações, habilitando o discernimento para examinar o espaço em que elas se desenvolvem, mas, sobretudo, para penetrar no espaço mental das criaturas em cortes no tempo que possibilitassem examinar dificuldades, paradas e avanços sem qualquer julgamento valorativo, propiciando, todavia, ao interlocutor um autoexame que favorecesse a renovação. Sem consciência clara do espaço mental, impossível é concentrar energia para a libertação. A perda da psique ou desarquivamento do lixo mental formado pelo sistema de vida a que o indivíduo adere, a transformação da mente e a renúncia de si mesmo, formas de expressar a mesma condição estabelecida por Jesus para que se possa encontrar o reino no centro do coração, exige consciência plena. Esses diálogos são apenas exames de situações correntes que se apresentam no dia a dia dos grupos espirituais, análise de algumas dificuldades e preocupações que encontram as criaturas desejosas de aquisição de espiritualidade e não pretendem outra coisa senão aliviar-lhes no coração o amor ao divino, ensejando-lhes reaproximarem-se com mais afinco das lições do Senhor Jesus. Nada mais. Muitas das situações examinadas denotam dificuldades que todos nós encontramos no trabalho de espiritualização. Neste serviço não há inocentes. Daí decorre o esforço necessário para desobstruir a estrada antes da marcha, o que, infelizmente, muitos olvidam. No entanto, não devemos fixar-nos em aspectos sombrios da individualidade. É necessário ter fé na natureza divina do homem. Os aspectos sombrios não resistem à presença da luz. Fazer luz interiormente é um modo efetivo de propiciar o desaparecimento das trevas. Fixações no passado, complexos enrijecidos, não conduzem ao campo de renovação, tanto como o aguardo pelo futuro, como tempo de ação, gera a ilusão paralisante. O passado é tempo que se desfaz e que apenas perdura no espaço causal do ser, refletindo-se na mente. E o futuro, tempo que não existirá sem que se torne presente. Atua-se sempre no presente, o quantum temporal, na descontinuidade entre o que foi
e o que será. Se o passado foi presente algum dia, o amanhã o poderá ser também. Faixas de tempo que parecem dilatadas porque não existem. O que foi e o que será são construtos da mente. A duração é processo consciencial. O único tempo de atuação é o instante que se vive, onde é possível atuar. Estreito pacote em que se decide o destino. Dir-se-á que as sombras do passado ainda entenebrecem a individualidade e que a luz do futuro poderá iluminar. Entretanto, a sombra do passado é a ausência de luz no presente, e a luz do futuro é apenas esperança ilusória, pois todo combustível para a chama tem seu momento de injeção no agora existencial. Suprema, origem de tudo que existe, mesmo sem podermos vê-lo, sua presença persiste em nós. Nossa ideia sobre Deus carece de evolução, por mais que filosofemos, dele teremos apenas noção. De cada ser, na ideia e na oração, o amor de Deus já se fez, pois somos dele a criação. Nossa ideia sobre Deus carece de evolução, por mais que filosofemos, dele teremos apenas noção. Vamos falar da fé. No livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel diz assim: a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz, gradativamente entregando-se às leis da renovação que abraçam a natureza. Conforme o nosso querido amigo vai nos dizer, a fé é confiança nas grandes leis que regem o universo. O nosso querido Leon Denis também vai dizer que a fé é a confiança que o homem tem nos seus destinos, o sentimento que o leva na direção da potência infinita, é a certeza de estar seguro no caminho que conduz à verdade. Estas afirmações a respeito da fé vêm nos dizer da força íntima que todos temos para superar os obstáculos que se nos são apresentados todo o tempo, quando estamos na nossa jornada na direção da luz. Mas é preciso que esta fé, esta força interior, seja abastecida da razão. É importante sabermos que quando o Espiritismo inaugura a era da fé raciocinada, de uma fé que não é somente razão, mas também a inclui nos seus postulados, tornando-se esclarecida, dá-nos uma dimensão muito mais forte e segura a respeito do que sustenta a vida e lhe justifica.
A fé esclarecida, vai dizer Leon Denis, é um farol poderoso que ilumina com uma viva claridade a estrada a percorrer. Portanto, quando estamos vivos aqui na Terra, na carnalidade, passando por todas as dificuldades, estarmos imbuídos do senso da fé é algo que pode representar uma mudança muito significativa em nossas vidas. Ele diz assim: feliz daquele que crê, sabe, vê e caminha com segurança. Sua fé é profunda, é inabalável. Esta fé o torna capaz de superar os maiores obstáculos. Para encontrar assim essa fé, diz Emmanuel, não é preciso admiti-la, é sobretudo necessário que nós possamos buscá-la com perseverança e fervor. É preciso trabalhar a alma para que a alma se entregue assim às leis cósmicas e, assim sendo, possa, confiando nelas, sorver as benesses daqueles que confiam na grandeza e no amor do Pai. Acima das seduções, das adulações, das ameaças, mais alto que as vozes da paixão, ouve uma voz interior que ecoa nas profundezas da sua alma e cujos ruídos o sustentam na luta, advertindo-no nas horas perigosas. É nesse lugar que surge uma fé que tem a capacidade de fazer com que as pessoas possam viver vidas melhores. Oh, nesta hora de perturbação, diz Leon Denis, nesse crepúsculo da vida que às vezes aponta-se para aqueles que vivem muito, que estão na velhice, por exemplo, que estão com as dificuldades do corpo, como se satisfaz e reconforta a pequena luz que brilha na alma do crente, a fé do futuro infinito, a fé na justiça e na suprema bondade. As almas que não morrem não podem ter medo da morte. A infinitude dos tempos e a sucessão das incríveis reencarnações educativas fazem com que nós possamos simplesmente acreditar que a vida é uma sucessão de boas experiências e o prazer não está em sorver as alegrias do corpo, mas, sobretudo, aproveitar o crescimento do espírito, aurindo nessa jornada as grandezas que nós podemos ali absorver. Mas é importante que nós saibamos que existe esse futuro, que existe essa certeza, que existe essa transmutação da alma. E aí é que reside a fé que sustenta, a fé que torna-se inabalável ao ponto de soerguer pessoas em direção à vida em plenitude. Onde o Espiritismo aparece nisso tudo, aparece como a sustentação de uma fé robusta, de uma fé raciocinada. Uma fé que será capaz de, uma vez derramada como luz sobre as almas das pessoas, fará com que elas caminhem na direção deste sol, deste novo sol que vai iluminar a humanidade inteira. Busquei a natureza procurando definições da fé, para que enfim pudesse reter comigo a força da esperança e compreender de todo a mensagem da prece. Fiz a pergunta ao mar e o mar me disse: em Deus deponho a minha própria fé, mas devo criar vida e equilibrar o mundo, desde a treva abissal à fúria da maré. A árvore me explicou: a Deus me entrego, o grande Deus do eterno e sumo bem. Muito embora, no entanto, apedrejada, devo servir sem perguntar a quem. A fonte esclareceu: em Deus me guardo, Pai da beneficência e do progresso. Compete-me, porém, suportar pedra e lodo ao fecundar o campo que atravesso. A roseira falou: pertenço a Deus, que me criou na luz de dons renovadores, mas mesmo no corte que me desfigura, não posso me queixar de quem me leva as flores. Então pensei: a fé persiste e vence,
do espírito mais nobre aos mais plebeus. No coração que serve, age e confia, sempre a espalhar amor no amor de Deus. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. É preciso um final pra poder recomeçar, como é preciso cair pra poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste o amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte o sofredor, reanime quem tá triste e reaprenda na dor. Recomece e se refaça, Relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der um arré, recupere a sua fé e recomece novamente. Em continuidade aos nossos exercícios de meditação, quero introduzir agora uma nova prática. Recordo-lhes inicialmente que temos uma estrutura psíquica, de certa forma, concebida para incluir o nosso passado, o nosso presente e o nosso vir a ser, futuro evolutivo. A nossa casa mental, muito bem lembrada pelo espírito Calderaro no livro No Mundo Maior. Existe uma zona superior, zona superconsciente, esse ambiente especial onde estão as nossas possibilidades futuras, tanto de compreensão, de conteúdo, né, como de realização. Então, nós vamos hoje tentar acessar esta casa mental, o seu terceiro andar, o mais evoluído. Isso se faz pela oração, pela meditação e pela renúncia, assim ensina o instrutor espiritual. No nosso caso, vamos trabalhar com base na meditação, né? E vamos utilizar de alguma referência simbólica para nos auxiliar
Já que somos seres no estágio mental de simbolismo, de metáforas, e caminharmos nesse sentido, nessa direção. Vamos acessar, portanto, aquilo que é de mais caro em termos da evolução, de mais ampliado. É a nossa possibilidade futura de se encontrar num nível de espírito mais avançado. É isso que nós vamos fazer. E vamos começar, então, agora, a exercitar isso. Para iniciar, como de hábito, precisamos aquietar os nossos veículos, o físico, o emocional, o mental. São os nossos mais conhecidos veículos. E começamos isso com a nossa concentração na respiração. Respirando tranquilamente, serenamente e só observando a respiração. Lembrem-se que os nossos veículos não somos nós. Somos uma consciência que os observa. Observe, portanto, nesse instante, a sua respiração. Como você está, como ela se processa, o que ela significa. E vai aquietando a sua mente, suas emoções, relaxando o seu próprio corpo. Construindo, assim, uma chance, uma possibilidade maior de entrar na zona superconsciente. Continue, então, focado, relaxando o corpo, serenando as emoções, aquietando a mente, em respiração bem tranquila, bem tranquila, bem tranquila. Bem. Você agora já sabe que é uma consciência que observa todos esses veículos funcionando. Estar além dele. Bem além dele. Bem além dele. Bem além dele. Bem além dele. Tome consciência da sua própria consciência. Perceba, não é pensamento, é apenas uma tomada de consciência sobre si mesmo, sobre essa instância fundamental do ser, que observa a consciência da consciência. Nesse instante, percebemos que essa consciência da consciência não ocupa espaço, não está no tempo, e é a testemunha do finito, do impermanente. Consciência da consciência. Só que nesse instante percebemos que ela está além de tudo que nós estamos acostumados, que é o transitório, é aquilo que a gente vive no dia a dia. É uma consciência da consciência. Ficamos atentos. Atenção plena, sem nenhum pensamento. Nenhum pensamento. Neste instante, percebemos uma presença. Essa presença é simbolizada numa luz que vai se aproximando desta consciência. Essa luz vai tomando forma, a forma da sabedoria. Um velho sábio, um mestre, a forma da sabedoria. E nesse estágio de consciência, nós também tomamos uma forma similar. Nós somos a consciência que encontra com outra consciência e experiencia nesse instante uma realidade diferente do que estamos acostumados.
Pode ser que haja um diálogo. Pode ser que haja um silêncio eloquente. Pode ser que seja só uma vibração que nos faz sentir nesse instante muito além das nossas peripécias mundanas. Muito além. Somos essa consciência que se encontra com outra consciência num padrão vibratório elevado para os nossos costumes. E aí apreendemos o que é possível na nossa capacidade de captação. Além, muito além das atividades triviais, agora nos encontramos sentindo, experienciando, por vias incomuns, estados, vivências especiais. Sintamos esse instante profundamente. Agora, nos despeçamos desse momento. Não tentemos gravar palavras. Fixemos a impressão para trazermos para os nossos veículos. Impregnamos então o corpo, a mente, o mundo emocional, nesse estado da consciência. Observamos como eles ficam com esta impregnação. E então, escutemos, bem concentrados nesse estado de consciência que alcançamos, impregnando os nossos veículos, a mensagem que vai encerrar a nossa meditação. Naquele aspirar de Deus, eu não queria falar, nem ainda quero, porque vejo claro que não tenho como saber dizer, e pareceria menos se o dissesse, e por isso aqui o deixo. Chama de Amor Viva, 4, 17, João da Cruz. O que ia dizer não pode ser dito. O que foi sentido não pode ser descrito. O que foi visto é invisível. Só luz, somente luz. Mergulhado no mundo, Deus.
mergulhado no outro, Deus, mergulhado em mim, Deus, só Deus, sem alto e sem baixo, sem vida e sem morte, sem princípio e sem fim. Deus, somente Deus. Uma das virtudes teologais, juntamente com a fé e a caridade, a esperança também é algo que nos é trazido dos céus para conforto da alma humana. Se o tempo presente parece difícil, se de repente o azedume da vida veio nos trazer o amargor dos dias e das horas, fazendo com que nós tenhamos a ideia de uma vida interminável, longa e difícil, eis que a esperança aparece como um horizonte no porvir. Eis que de repente a esperança é a virtude daqueles que esperam, que aguardam ansiosos a chegada de um novo sol, de um sol que vai iluminar as trevas, vai dispersar as nuvens escuras que se fazem no céu, embotando a beleza das cores. Se assim é a nossa vida, de repente, se pensamos desta maneira, a nossa querida Joana de Ângeles vai dizer no livro Convites da Vida, o convite à esperança. E ela nos lembra do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, quando diz a respeito da caridade, a respeito do amor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Quando sabe que o amanhã será resplandecente, quando sabe que o que virá será muito melhor do que aquilo que está, quando sabe que a providência divina não abandona os seus filhos, quando sabe a certeza desse amanhecer glorioso da humanidade e de todos os seres. Não obstante, diz Joana, estejam carrancudas as nuvens do teu céu, pronunciando borrasca próxima, aflitiva, espera. Após a tempestade que talvez advenha, talvez não, defrontarás dia claro pelo caminho. A ansiedade, que é este grande medo do amanhã, que corrói as entranhas da alma humana, a ansiedade tem sido um grande flagelo, porque não somente representa uma expectativa muito grande de um futuro que aconteça logo, como também a insegurança se nós seremos capazes de chegar nos lugares desejados. A esperança faz com que nós tenhamos a certeza desse lugar. A certeza que um dia a nossa alma, eivada de luz, terá a condição de ultrapassar todas as dificuldades e todos os embates do caminho. Embora a soledade amarga de Joana a fazer-te sofrer o fel e a dor, como se já não suportasse mais a lenta e silenciosa agonia, espera, diz Joana. Amanhã, possivelmente, 2 braços amigos estarão envolvendo-te e voz veludosa cantará aos teus ouvidos gentil canção. O espírito Viana de Carvalho, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, diz que nos momentos em que estamos assim passando por essas dificuldades e que hoje se parece tão difícil, nós devemos erguer uma prece à esperança, o gênio da luz que permite antever o porvir imenso. Recolhamo-nos à oração e ela virá, doce, infatigável enfermeira, balsamizando-nos as chagas interiores e sustentando-nos nas energias semi-mortas. Atenda-lhe, diz ele, pelo apelo carinhoso e prossiga sem desfalecimento. Não embote o entorpecente elixir da inércia ou o fel corrosivo do sofrimento. Aceite as sugestões do gênio e reflita. Nem todos sabem avaliar essa virtude celeste, essa virtude infusa. Muitos transformam em vinagre da impaciência ou em tortura mortal
convertendo-lhe a bênção em estilete de enfermidade. Assim, quando estamos diante da vida, espera. Diz a noite e o dia voltará. Espera. Clama a semente, o fruto não tarda. Espera, anuncia a justiça e tudo recomporei. Bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar. Cantiga da Esperança, Maria Dolores. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que atraiçoa, alma sincera, escuta. Sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera a esfera ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda a parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore, o buril, o próprio solo bruto espera o lavrador. Armado de atenção, arado e zelo, o verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora, e espera descansar quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites da angústia em torvo redemoinho, onde não possas, coração, entretecer a alegria de louvar, cala-te em oração e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando em suma. Não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a ventura de esperar. E enquanto a noite avança para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás, subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda, tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Tece a linha do horizonte, traz tanta paz.
em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou você. Ó esperanças para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar. Nos meus sentidos quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre ir te encontrar. Se há alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará. E nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou você. Eu gostaria de recomendar para esta semana uma reflexão muito interessante e incomum para os nossos arraiais. Vamos refletir sobre Deus é beleza. A gente conhece Deus como unidade cósmica, Deus bondade, Deus de justiça, Deus de verdade e Deus de beleza. O belo supremo. Podemos alcançar isso. Então, nesse final de semana e na sequência dos dias, vamos pensar Deus, a gênese da beleza, a suprema beleza, irradiando esta beleza para todos nós. Boa semana, bom proveito e continuem atentos às nossas programações no canal da FEB. Sonhar é preciso e os nossos sonhos se transformarão em realidades graças a esse esforço evolutivo. Aproximando-se Salomão, o sacerdote das artes, este perguntou:
que pensais das artes? Ele respondeu serenamente: quem primeiro sente a grandeza de meu Pai, senão a alma do artista? Pudesseis todos vós sentir o que se passa na alma daquele que vê o belo primeiro do que vós. Que é a arte, senão o caminho mais formoso da eloquência do ser? Não vos maravilheis com os dons da arte, porém sabeis que todo artista é insatisfeito. Sentis satisfação em vossos sermões, mas o poeta não se contenta com nenhum de seus poemas, porquanto o que ele vê não pode ser retratado em palavra ou letras. E o martírio de sua insatisfação aumenta cada vez mais. E a febre de suas paixões leva-o ao delírio da perfeição. A alma é como poeta, não sabe cantar os mesmos poemas. Tem que procurar em novos mundos, novos motivos para suas inspirações. Somente a arte consola o artista. Somente a poesia consola o poeta. Somente as lágrimas de quem busca a perfeição na arte podem consolar o gênio da sensibilidade. Em verdade vos digo, vós sois a obra-prima do Pai Celestial. Sua melodia, seu canto, sua magia, seu poema, todos os seus encantos, sua graça, seu sonho, sua inacabada criação. Felizes são os homens inspirados em seus afazeres, pois que suas ações refletem a imagem cândida do Espírito Arte. Pensai nas artes, como pensaríeis na criança mais amada. Buscai nas artes o que buscaríeis no ancião mais sábio de Jerusalém, e vosso coração de artista falará em vossos sermões, e vosso sonho brilhará em vossos semblantes. Criança